Na virada do século XIX para o XX, quando São Paulo já tinha conquistado um certo poder econômico, um poder político no Brasil, com a República do Café com Leite, por exemplo, se chegava ao centenário da independência do Brasil. E como a história oficial conta que a independência do Brasil aconteceu às margens do Ipiranga, em São Paulo, foi construído o Museu do Ipiranga. Então, no momento de comemoração desse primeiro centenário, se elegeu uma figura que pudesse representar esse poder paulista, e essa figura foi mitificada. Ela foi tirada do contexto meramente historiográfico e colocada no contexto do imaginário, da representação que deveria existir a respeito de um bandeirante. Então o Museu Paulista encomendou a um artista italiano, genovês, 3 estátuas em homenagem a 3 desses personagens que deveriam ser mitificados: Fernão Dias, Raposo Tavares e Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera. A gente está falando sobre a invenção de um mito que foi encomendado, tem uma grande artificialidade, mas ao mesmo tempo, com tudo que envolve, né, a propagação dessa ideia, foi aos poucos sendo assimilados, à medida que deram nomes às rodovias, deram nomes às avenidas, aos bairros, existem estátuas pela cidade, e assim foi sendo construída essa ideia. Bom, a gente está agora na Avenida Paulista, né? Aquele lugar, né, de velocidade, muita gente o tempo todo. E aí no meio disso tem uma estátua branca de mármore gigante em frente ao MASP, né, na calçada do Parque Trianon. E aí a gente vê o Anhanguera, o Diabo Vermelho, né? O bandeirante que usou da sua sabedoria de algumas tecnologias para botar fogo em cachaça e dominar os indígenas, dizendo que ele ia fazer isso nos rios, se eles não fizessem o que ele queria. Então aí tem uma pessoa colonizadora, opressora, representada nesse espaço tão importante para a cidade, né? Um espaço que é sempre mostrado em cartões postais, um espaço que representa, né, muito a cidade de São Paulo. E essa figura está ali. Só que essa figura, ela tá ali e a mão dela tá pintada de vermelho. Alguém que sabe dessa história, alguém que está questionando a presença dessa figura nesse espaço, passou por aqui e fez isso. Por pensar, né, o espaço da Avenida Paulista como um lugar de grande velocidade e que tem, né, muita gente, a gente pensou em procedimentos em que as pessoas tinham que buscar alguém para conversar e descobrir o que essas pessoas poderiam saber, se sabiam, se tinham alguma ideia sobre quem era aquela figura e o que aquela figura representava. E aí a gente desenvolveu um procedimento em que a soma das letras do nome das pessoas que foram entrevistadas ou que ideias foram trocadas seria um número de quarteirões que o elenco em dupla deveria percorrer para entender como que é a paisagem no entorno desse monumento, né? Que tipo de residência existe ali? Que tipo de comércio? Como que as pessoas utilizam esse espaço público? Faz parte desse debate a gente questionar a figura inventada do mito do bandeirante. E assim aparecem iniciativas bem interessantes, como por exemplo a mediação desses monumentos através de alguns totens com textos explicativos, como existe, por exemplo, ao lado do Anhanguera, na Avenida Paulista. Esse totem tem um texto que fala a respeito de quem é essa figura, do que ele fez na nossa história, do processo de genocídio indígena, do processo de interiorização, da escravidão indígena. Tudo isso está nesse totem, mas a gente pode interpretar esse totem como algo muito interessante, que faz parte desse momento em que a gente precisa questionar essas figuras,
mas ao mesmo tempo a gente pode se perguntar se uma intervenção como essa é suficiente. Se a imagem monumentalizada e que chama mais atenção do Anhanguera não se sobrepõe à informação escrita. O que tem mais poder nesse espaço em relação à construção de imaginário? Eu também fico pensando se existem, nas diferentes cidades brasileiras, nos estados, personagens históricos controversos que acabaram sendo mitificados. Se eles estão nos espaços públicos e o que a gente faz com eles.